Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Você que está me assistindo no Facebook, o YouTube vai entrar ali já já. Mas que Deus abençoe a vida de você que me assiste aqui pelo Facebook. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a tua vida, falar contigo. Em nome de Jesus. Amém? Se não entrar também não tem problema não, viu, Darcio? Então, a gente vê aqui na internet. É a internet, né? Então, pode deixar. Não tem problema não. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos lá, abre a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Você que achou, pode ir dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 3. Mate, qualquer coisa, dá para pôr aqui a Bíblia ou não? Vai reiniciar. Vai reiniciar, não? Beleza, não tem problema não. 1 Coríntios capítulo 13, eu quero ler a partir do verso 9. Diz assim. 1 Coríntios capítulo 3, o verso 9 diz: porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Diga assim: eu sou lavoura de Deus. Diga assim: eu sou edifício de Deus. Amém? Diz assim mais no verso 10: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifício sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Amém? E diz assim o verso 11: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Diga assim: ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto. Amém? E aí a Bíblia termina aqui esse verso 11 dizendo: o qual é Jesus. Feche seus olhos. Pai, eu quero agradecer, muito obrigado nessa noite pela vida de cada um. Que esta palavra fale conosco, ministre as nossas vidas e que sejamos abençoados por ela, em nome de Jesus. Eu acho muito interessante que essa palavra de Corinto, na verdade, a carta de Paulo aos Coríntios, ele vai ministrando, ele vai ensinando esta igreja a caminhar na presença de Deus. Porque foi uma igreja que ela veio de um contexto muito doido. Uma cidade de Corinto era uma cidade portuária, uma cidade onde passava muita gente. Eu costumo dizer, Natália, que a cidade de Corinto, naquela época, é como se fosse uma cidade de santos, Gabi. É como se fosse, Camila, uma cidade de santos, onde chega e sai navio do mundo inteiro. Então, normalmente vinha muita gente de várias nacionalidades. Provavelmente corria muito dinheiro naquele lugar, porque era um lugar de comércio, né? Onde entrava e saía pessoas. E aí o que acontece? Então, ela era uma cidade que foi bombardeada de várias situações, inclusive religiosas. Eles adoravam uma deusa chamada Diana. Então é uma igreja que Paulo ele tem que tratar alguns pontos que ele não trata em outros. Inclusive, se a gente for ver, Ana, a gente vai ver que é lá em Corinto que Paulo fala a respeito da ceia. A ceia do Senhor. Nós vamos ter ceia domingo, às 10 e às 18 horas. Ele tem que mostrar e ensinar aquele povo até tomar ceia, a ceia do Senhor. E ele começa a colocar ordem. E uma das coisas que ele vai colocando nessa igreja, ele vai mostrando para essa igreja,
mostrando que quem está no controle de tudo é Deus. É Deus que faz todas as coisas. Porque é uma igreja que começa a aparecer muita divisão. Um começa a seguir um apóstolo. Se a gente olhar aqui a partir do verso 4, ele vai falar isso. Eu sou de Paulo, o outro eu sou de Apolo, o outro eu sou não sei de quem. E aí Paulo tem que falar, calma aí gente, cada um tem a sua função, cada um faz algo que tem que fazer, mas quem dá o crescimento em tudo isso é Deus. Então ele começa a mostrar para nós e começa a nos dizer o nosso papel na igreja. E eu acho muito interessante quando eu li essa palavra, que esses dois pontos me chamaram a atenção. Qual foi? Aqueles que eu pedi para você repetir. Ele fala, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então Paulo, ele nos compara a duas situações. Uma como lavoura e outra como edifício. E hoje à tarde, eu não sei, a pastora falou que também hoje não estava bem, sabe? Eu também, sabe, vou mostrar para você. Eu dormi à tarde, aí capotei. Dormi, deitei, sei lá que hora que era, almocei. Saí de manhã, resolvi umas coisas e cheguei em casa e, sabe, o corpo pedia a cama e eu deitei, dormi, a Bíblia de um lado, a Bíblia do outro. E no meio disso tudo, quando eu acordei, eu fiquei, meu Deus, o que o Senhor está querendo? E aí Deus me trouxe a palavra e começava a falar, vocês são lavoura e vocês são edifício. Quando eu pensava em relação a isso, eu ficava pensando, como que essas duas comparações que Cristo faz, e Cristo nos diz que somos, né, que somos lavoura e que somos edifício, como que elas funcionam? Eu gosto muito de assistir aquele canal Home Health, né? Que é isso mesmo que fala? E passa muito sobre reforma. E eu acho interessante que as construções nos Estados Unidos, na América do Norte, a maioria das casas, ou quase todas, são construídas de madeira. E às vezes a gente fala assim, como que essas casas ficam de pé? Porque a gente está acostumado com isso aqui, concreto, não é verdade? De parede, de cimento. E como que funciona? E a gente olha. Mas quando a gente vai ver que a casa está com algum problema estrutural nesses programas, a gente começa a ver que debaixo de toda aquela madeira, debaixo de todo aquele madeiramento, existe o quê? Uma base. Existe uma base. E uma base de concreto. Eles também fazem vigamento, eles põem ferro, põem cimento, mas ela fica só por baixo. Ela não sobe como aqui. E aí o resto faz tudo de madeira. Mas algo muito importante naquelas casas, que seguram aquelas casas, onde elas estão muito seguras, em casa de 2, 3 andares, mesmo de madeira, o que segura ela de verdade é aquilo que está embaixo, na base. E é exatamente isso que significa fundamento. Eu fui olhar agora há pouco, falei, qual que é o significado exato de fundamento? Fundamento é isso, é base. Na construção significa a base, aquilo que dá sustentação, aquilo que segura. E aí eu comecei a entender por que Paulo, ele nos compara a um edifício. Assim como ele começa a entender por que Paulo nos compara a uma lavoura. Porque, meu irmão, aqui todo mundo, em Miritiba principalmente, todo mundo sabe muito bem como que funciona uma plantação. É muito bonito ver plantações, aquela roça, um tanto de coisa que foi plantada. Esses dias eu passei lá no Naldo com um pedacinho de terra, foi lá, fez um canteirinho, e ele, esses dias, estava lá com uma cebolinha da grossura do dedo, assim, rapaz. Aí me deu um tanto de cebolinha, e eu falei, meu Deus, mas como que pode, né? Um pedacinho de terra de nada. Mas aí, Kleber, eu começo a entender que antes daquela cebolinha crescer, antes daquela salsinha crescer, algo teve que acontecer.
Aí você pode estar me falando, o que, pastor? A semente? Não. Antes daquela semente, antes de qualquer coisa, teve que se tratar o solo. Teve que existir uma base. E aí eu começo a entender porque Paulo, ele diz para mim, para você, ele nos diz e nos fala que somos edifício e somos lavoura de Deus. Porque a grande questão que nós, seres humanos que somos, nós estamos muito acostumados a olhar aos nossos olhos, ou olhar com os nossos olhos naturais. Então quando a gente vê uma grande casa, a gente fala, oh, que bela de uma casa. Aí eu começo a lembrar de alguns edifícios. Eu lembro que lá no Rio de Janeiro, eu lembro que era um edifício daquele cara que não sei quantos andares, que construiu um edifício. Meu irmão, não adianta o edifício ser bonito, ser alto, não adianta ter um piso isso, um piso aquilo, se a base daquele edifício não estiver realmente sólida, se ela não estiver realmente firme. E eu acho muito interessante que Jesus, ele fala de algumas situações na Bíblia que fala exatamente a respeito disso. Se você abrir a tua Bíblia, abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, ele vai falar da parábola do semeador. E é muito interessante que Jesus, com aquele povo todo, ele começa a dizer, a partir do verso 2, ele começa a dizer assim, ensinava-lhe muitas coisas por parábola, e lhes dizia na sua doutrina. O verso 3 começa a dizer assim, eis que saiu um semeador a semear, e aconteceu que semeando ele uma parte da semente, caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e comeram. Outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha muita terra, e nasceu logo, porque não tinha muita profundidade, mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. O verso 7 diz assim, outra caiu em espinhos, crescendo os espinhos, o sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, do fruto que vingou cresceu, e um produziu 30, outro 60 e outro a 100. Olha só que interessante. A gente tem que começar a entender que precisamos sim fazer a nossa parte. Porque a Bíblia está dizendo que aquele semeador, ele saiu, Bia, e foi semear. E não houve nenhuma diferença entre semear na beira do caminho, não houve nenhuma diferença em semear nos pedregais, não houve diferença em semear no meio dos espinhos, para semear num terreno fértil. O trabalho dele foi o mesmo. A grande diferença, sabe onde estava? No solo. A grande diferença todo aquele trabalho estava, sabe aonde? No terreno, aonde aquela semente seria jogada. E muitas vezes a minha vida e a tua vida tem sido assim. Levantamos de manhã, corremos para um lado, corremos para o outro, paramos um pouco à tarde, chega a noite, cheguei em casa cansado, preciso tomar um banho, mas ainda tem um negócio para fazer, e vai para um lado e vai para o outro. Mas quando você olha para tudo aquilo que você fez, é como se as coisas não tivessem acontecido. Deus. Muitas vezes a nossa vida tem sido assim. A gente corre para um lado, a gente corre para o outro, a gente trabalha de manhã, levanta de manhã, trabalha até a noite, a gente faz isso, faz aquilo, mas parece que a vida da gente não sai do lugar. Meu Deus. E muitas vezes, sabe qual é a grande questão? Que nós estamos trabalhando, até estamos trabalhando bem, até trabalhando demais, mas a grande questão que está nos faltando, sabe o que? O fundamento, está nos faltando a base, está nos faltando esse terreno fértil,
para que aí sim, aquele trabalho que eu estou me empenhando, aquele trabalho no qual eu estou indo para um lado, para o outro, aquele trabalho que eu tenho feito até com excelência, ele começa a germinar. Deus está falando comigo e com você hoje, que está na hora de a gente começar a olhar a nossa base, aonde eu e você temos colocado o nosso trabalho, como tem sido o nosso fundamento, aonde tem sido, aonde eu tenho exercido todo esse trabalho. Será que eu estou com solo? Será que o solo aonde eu tenho colocado todo o meu esforço, o suor, será que ele tem sido realmente um solo fértil? Ou o meu trabalho, o seu trabalho, o nosso trabalho tem sido colocado em qualquer terreno? E é exatamente isso que o apóstolo Paulo, ele está tratando com aquela igreja. E ele está dizendo, gente, vocês precisam entender que existe um fundamento. Vocês são lavouras de Deus. Vocês são sementes. Deus colocou vocês aqui na terra para florescer. Para isso que Ele me chamou e te chamou. A Bíblia diz que Ele nos deu uma função aqui nessa terra, e de pregar o Evangelho a toda criatura. A Bíblia diz que Ele só deu a nós o poder de pregar o Evangelho. Aleluia. Ele só deu a nós, meu irmão, o poder de refletir a glória dele aqui nessa terra. A Bíblia diz que eu e você somos o sal da terra e luz do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Mas não é porque somos bons. Nós só vamos ser sal da terra e luz do mundo se a minha base, a tua base estiver certa. E é isso que Deus está falando comigo e com você hoje. Chegou a hora de a gente começar a dar uma olhada onde nós temos firmado os nossos pés. Será que a gente tem firmado, às vezes, de um amigo? Será que a gente tem firmado, às vezes, apenas no nosso trabalho? Será que nós temos firmado a nossa vida, apenas o nosso dinheiro? A gente tem firmado a nossa vida, eu não sei, na sua casa, em algumas situações, e você tem esquecido que, na verdade, a verdadeira base, o verdadeiro fundamento, para que eu e você comecemos a germinar, a frutificar, é a base chamada Jesus Cristo. Oh Deus, aleluia. Meu irmão, não tem jeito. Nós não vamos a lugar nenhum, principalmente aqueles que têm uma marca, um selo. Deus nos chamou, Deus nos escolheu. Ah, pastor, mas eu estou cansado disso. Meu irmão, não esquenta a cabeça não. A Bíblia diz que a obra que Ele começou, Ele é fiel e justo para terminar. Aleluia. No meio dessa vida que nós estamos vivendo, nós vamos ter luta, ter trabalho, mas Deus tem uma obra para fazer através da minha vida e na minha vida. Aleluia. E talvez o grande problema nosso não é nem Cristo. O grande problema nosso somos nós mesmos. E na verdade não é Cristo, porque com Cristo não tem problema. Na verdade, Cristo é a solução dos nossos problemas. A grande questão é que muitas vezes nós não temos entendido isso, que Ele tem essa grande obra para fazer na nossa vida. Ele tem realmente um terreno fértil. Ele tem realmente um terreno onde a semente chamada Danilo, ela vai cair, ela vai começar a germinar, porque a gente não entende isso, e muitas vezes nós estamos correndo, e não estamos vendo isso. Que hoje, nessa noite, nós possamos entender que fora de Cristo nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós temos que entender, meu irmão, que quanto mais nós distanciarmos desse solo produtivo chamado Jesus Cristo, mais difícil vai ficar para nós. Porque não tem jeito. Talvez nós vamos, por um período de tempo, até andar. Mas vai chegar uma hora que a gente vai olhar para a nossa colheita e vai ver que ela é muito pouca. Eu estou falando isso com propriedade. Eu estou falando com propriedade, como quem já fez isso. Tentou semear, e eu corria para um lado, corria para o outro, e chegou uma hora eu entendi. Sem esse solo chamado Cristo, sem essa base, aleluia, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Se o Naldo não pega aquele canteirinho dele, pequenininho lá, não tiver trabalhado, meu Deus, se ele não ir lá, meu Deus, e colocar, sabe, um adubo,
se ele não for lá e limpar aquela terra, não tirar, meu irmão, aquele canteiro dele não ia dar nada. É, Deus. Mesmo que ele plantasse, mesmo que ele exercesse, mesmo que ele exercitasse, mesmo que ele empenhasse o trabalho dele. E é isso muitas vezes que tem acontecido comigo e com você. Temos até trabalhado, temos até corrido, mas parece que a gente está o quê? Amassando barro, a gente não sai do lugar. Sabe por quê? Porque hoje está na hora de a gente ver a nossa base. Começa a olhar para a tua base, onde você tem apoiado a tua vida. Começa a olhar aonde você tem apoiado, onde você tem colocado as sementes. O que são sementes? Sementes são os nossos desejos, aquilo que vem do nosso coração, os nossos sonhos, os nossos projetos, é a nossa segurança. Muitas vezes é isso. A gente tem colocado a segurança em um monte de coisa, mas não tem colocado a segurança em Deus. É, Deus, aleluia. Às vezes os nossos sonhos, os nossos desejos, eles até são bons. Eles são até legais, porque é assim que a gente entende nessa palavra. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear, e ele semeia uma porção ali, uma porção lá, uma porção lá. Quer dizer, qual que era o intuito daquele semeador? Semear. Porque ele precisava colher. Mas que em nome de Jesus nessa noite, nós possamos começar a olhar um pouquinho para a nossa base. Não fica pensando só na flor que vai sair, não. Não fica pensando só na cebolinha da grossura de um dedo que vai sair, não, que depois você vai comer naquela salada, em cima daquela carne. Começa a gastar um pouquinho do seu tempo na base. Aleluia. Começa a colocar um pouquinho do seu tempo, naquela terra que precisa ser trabalhado, a escolher melhor a terra, aonde você vai colocar a semente, meu irmão, que você rala demais para ganhar. É, Deus. E é isso que eu entendo que Paulo está dizendo para aquela igreja. Gente, vocês até têm semente. Vocês têm até como semear. Mas vocês têm que entender que vocês precisam semear na terra certa. Vocês precisam semear na terra chamada Jesus. Aleluia. É a mesma coisa, meu irmão, em relação ao edifício. Se a gente voltar lá para Mateus, no capítulo 7, olha o que Jesus fala da construção. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Sabe que Jesus está falando? Aqui é um sermão da montanha que Jesus está falando. Jesus está falando a respeito daquele que ouve e pratica. E ele começa a dizer, a partir do verso 24, Mateus 7, 24, ele diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava onde? Edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compara-lo-ei ao homem insensato que edificou a casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, bateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Meu irmão, Jesus está falando que não adianta nós temos uma casa linda, maravilhosa, 2, 3 andares. Não adianta ter eletrodomésticos de última geração. Não adianta as janelas ser todas de blindex. Não adianta ter um porcelanato no chão. Não adianta, meu irmão, aquelas torneiras banhadas em ouro, se a base da nossa casa não está na rocha. A rocha chamada Jesus. O primeiro problema que vem sobre a minha vida e a tua vida, nós vamos perder o chão e nós vamos ficar desestabilizados. Agora, para construir uma casa sobre a rocha, lógico que ela vai dar muito mais trabalho. Assim como plantar em um terreno fértil, Naldo, vai dar mais trabalho. É, Deus, aleluia. Se o Naldo não trata aquele chão, não dá nada. Verdade. Se essa estrutura que está aqui, a nossa amostra aqui, se ela não estivesse aqui, essa casa que está aqui em cima já teria caído.
Mas a grande questão é que nós olhamos apenas para aquilo que é palpável. Dificilmente nós conseguimos, ou nós olhamos para a base. Nós não conseguimos olhar, porque depois que você cavou uma base, colocou um ferro, colocou um concreto, meu irmão, tampa, ninguém mais vê. Mas ela é tão importante como uma parede, ela é tão importante como uma janela de blindex, ela é tão importante como aquele porcelanato de 80, 100 reais por metro quadrado que você vai colocar na tua casa. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Toma posse aí, meu irmão. Toma posse do porcelanato aí de 80 reais o metro quadrado. Aleluia. Só que a base que eu e você, nós não estamos vendo, é a mesma. Ou melhor, ela é tão importante como o porcelanato. Entendeu, Kleber? A grande questão é isso. Nós talvez estamos correndo apenas atrás do porcelanato. Talvez hoje a minha vida e a tua vida é correr só atrás da lavadora, do refrigerador. Hoje minha geladeira parou de funcionar. Só o sangue do cordeiro. Não está gelando. Está funcionando, mas não gela. Então é uma coisa que nada, né? Não adianta, meu irmão. Temos que correr atrás dessas coisas, temos. Mas a base da minha casa e da tua casa, ela precisa estar bem firme, ela precisa estar na rocha, para que o primeiro vento que venha sobre a minha vida e a tua vida, ela não estremeça a nossa casa. E aí o porcelanato que você colocou, a geladeira Frostlink que você colocou, a televisão de LED que você colocou com um Smart, 4K, comando de voz, meu irmão, não vai servir para nada. Pastor, o que o senhor está falando? Começa a olhar para a tua vida. Quantas coisas nós já tivemos e perdemos? Não é? Você acha que Deus tem isso para você? Ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde? Deus não chamou para isso não. Mas sabe por quê? Porque muitas vezes nós não temos colocado a nossa casa, a nossa bênção, aquilo que nós estamos precisando nesse solo, nessa rocha chamada Jesus. É, Deus, aleluia. Ô pastor, mas será que eu tenho condições de construir essa casa? Meu irmão, não importa. Não importa a casa que você está construindo, o que importa é que a base dela esteja na rocha. Não importa o que você está plantando, meu irmão, se você está plantando salsinha, couve, cebolinha, alface, não importa o que você está plantando, desde que você esteja plantando, sabe aonde? Num terreno fértil. Aleluia. Para que amanhã você não se desgaste e diga, foi perdido o meu tempo. Meu Deus. Aleluia. Paulo está falando isso, que aquela igreja está falando, igreja, vocês estão perdendo tempo. Que eu já vim aqui e eu coloquei uma base para vocês, e essa base se chama Jesus Cristo. Agora, vocês são lavouras e vocês são edifícios. Se a gente voltar um pouquinho mais, um pouco nessa passagem de Corinto, se a gente voltar lá, um pouquinho antes, inclusive, ele vai falar sobre a plantação. Um planta, o outro rega, o outro colhe, mas quem dá o crescimento é Deus. Então Deus não, muitas vezes Deus não está preocupado se a minha casa vai ter 2 cômodos, 3 cômodos, um quarto, suíte. Sabe qual é a maior preocupação de Deus? Se assim eu posso dizer, preocupação, se Deus está preocupado, né? É só uma forma de dar um sentimento humano para você entender um pouco Deus. Sabe qual é o maior interesse de Deus? É que a minha casa, independente de qual ela seja, ela esteja nessa base chamada Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, porque às vezes nós ficamos preocupados, não, mas Deus, mas a minha casa é só de 2 cômodos, eu só não estou preocupado. Eu quero que a sua casa esteja nessa base chamada Jesus. Deus, mas eu estou plantando só uns pezinhos de coentro aqui, só para a hora que eu for fazer uma carne cozida, eu colocar. Ele falou, não estou preocupado se é só um pezinho de coentro ou se você está plantando para revender para o Marcos levar para a travessa. O que eu quero é que você plante nessa terra que realmente vai dar fruto, para lá na frente você não chegar lá e falar assim, desanimei. Para lá na frente você não olhar para a tua mão e dizer assim, eu perdi tudo que eu tinha, e agora o que eu vou fazer? Quem poderá me defender? Meu irmão, que hoje, nessa noite, nós possamos entender isso. E eu acho muito interessante que Paulo ele já vem tratando tudo isso com a igreja. Porque eu tenho certeza que esse sentimento naquela igreja
já era assim. Por quê? Porque era um povo que alguns tinham muito dinheiro, conhecimento, mas todo lugar que corre muito dinheiro e conhecimento também tem muita gente pobre, muita gente simples. Talvez seja o nosso caso hoje, mas no meio de tudo isso que Deus tem para fazer, eu sou tão simples. E eu acho muito interessante que o próprio Paulo, ele falando aquela carta aos Coríntios, no capítulo 1, ele começa a dizer assim, sabe o que Deus fala? Deus fala assim, porque talvez a minha preocupação, a sua preocupação seja essa. Eu não sou um expert em plantar como o Naldo é. Talvez eu não seja um construtor, como existem pessoas que são construtores, que ele olha uma planta, ele já sabe quanto que vai gastar de cimento, de ferro. Não. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado que Deus está querendo que você ponha a sua construção nessa base chamada Jesus e nessa terra fértil chamada Jesus. Aleluia. Porque o apóstolo Paulo no capítulo 1, a partir do verso, no verso 26, ele diz assim: porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, capítulo 1, a partir do verso 26, ele diz assim: porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Ele está falando assim, eu não chamei nobre, eu não chamei poderoso, eu não chamei aqueles cabeças pensantes, não. Ele fala, Deus não está preocupado se a pessoa é cabeça pensante, se ela é nobre, se ela vem de uma linhagem. Deus não está preocupado com isso. Aí olha o que ele fala. O verso 27, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu posso trocar essa palavra aqui, ó, eu vou usar o meu nome, não vou usar o seu não. Mas Deus escolheu Danilo, o louco deste mundo, para confundir as sábias. Ele pega o Danilo, que malemar sabe falar um português, e eu pego lá, dou um microfone na mão dele e eu uso ele, eu uso como eu quero, do jeito que eu quero, eu curo pessoas, eu transformo vidas, eu trago pessoas aqui e são abençoadas, porque não sou eu, meu irmão, eu sou louco mesmo, eu tenho dificuldade, tem dia que eu não quero sair da cama, tem dia que eu não quero ver cara de ninguém, tem dia que eu quero largar tudo, mas Deus fala, eu pego as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Aleluia. Deus. Então se hoje você chegou aqui dizendo, Deus, mas eu não sou ninguém, Deus está falando, eu não estou preocupado se você não é ninguém, eu não estou preocupado se você não é construtor, eu não estou preocupado se você não é agricultor, o que eu estou querendo é que você construa e plante nessa base chamada Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ele continua dizendo mais, ele diz assim, ó, e Deus escolheu as coisas fracas. Eu não tenho força mesmo. Fosse por mim, hoje eu não estaria aqui. Ô pastor, o senhor está falando que o senhor não queria vir na igreja? Não, eu não estou falando de hoje especificamente, eu estou falando dessa situação. Meu irmão, é muita coisa na minha cabeça, tanta coisa, que tem dia da vontade mesmo de entrar debaixo da coberta e não sair. Porque você fica preocupado com um negócio, preocupado com o outro. Meu irmão, para você ter ideia, o mês passado, a Sabesp veio aqui medir uma conta e colocaram o consumo zero. Aí eu falei, isso não vai prestar. Ligo lá na Sabesp, a porcaria da agência que não funciona. Funciona tudo, menos o que é do governo. Dá vontade da hora que esses políticos vêm pedir voto, que eu estou cansado, que já uma meia dúzia me mandou mensagem. Aí quer dizer, a Sabesp não funciona. Por que não funciona o agendamento da Sabesp? Eu nunca vi mais do que 3 pessoas dentro daquela agência da Sabesp. Parece que era uma multidão de pessoas que ia lá. Não funciona. Mas o dinheiro de todo mundo deve estar recebendo o seu dinheiro lá, né? Com certeza. Os funcionários devem estar tudo recebendo o dinheiro deles, que sai do meu bolso e do teu bolso. Aí mediram zero. Ligo lá na Sabesp, ó, minha conta bem errada, qual que é o número do seu relógio aí? Passei o relógio. 35 dias eles não arrumam a conta. Quando foi terça-feira, o cara vem aí, tira a medição, sabe quanto veio de água? R$588. Quem que tem que resolver? Eu. R$588. Se eles não resolveram a conta do mês passado, que vencia agora, hoje, vencia dia 15. Quem que tem que resolver? Pastor. Você está entendendo? Por isso que eu falo que às vezes dá vontade de... Aí Deus fala assim, não esquenta a cabeça não, Danilo.
Eu escolhi as coisas loucas. Escolhi as coisas fracas. Meu irmão, R$580. 588. R$590 de conta. É, Deus. Aí ele fala, eu escolhi as coisas loucas. Eu escolhi as coisas que não são, as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Verso 28, sim. Deus escolheu as coisas vis. Sabe o que é as vis? As que não têm valor, porque talvez é assim que eu e você nos sentimos. Quando você olha para dentro de você e fala assim, mas eu não tenho valor de nada. Ninguém gosta de mim. Esse sentimento vem sobre as nossas vidas. Mas quer saber de uma coisa? Eu não estou nem preocupado com essa casa chamada Danilo. Ninguém gosta de mim mesmo. Ninguém está olhando para a minha vida. Esses sentimentos que vêm sobre as nossas vidas. Ninguém está... Se eu vim na igreja e não vim, não vai fazer diferença. Eu falava com os meninos essa semana. Gente, quando vocês não vêm na igreja, não tem jeito. O seu banco... Aqui, lógico, os bancos estão todos completos, graças a Deus, hoje. Mas espiritualmente falando, o banco da Jaque, quando ela não vem, fica vazio, Jaque. Eu falava isso essa semana com eles. Quando você deixa de vir na igreja, o teu banco fica vazio e Jesus sabe que você não veio. Mas dentro de nós, muitas vezes, a gente começa a falar, mas eu não valho nada. Eu não tenho valor nenhum. Se eu for na igreja, valeu. Se eu não for, não valeu. Deus fala assim, eu escolho as coisas vis, as coisas que não são, para confundir as que são. E Jesus está falando para mim e para você hoje que nós temos valor. Você tem valor para Deus. Você tem valor para o Senhor, sim. Talvez você olhe para dentro de você e comece a dizer, ah, mas isso aqui é só um cômodo com uma telinha brasilite. As paredes não estão nem rebocadas. Deus falou, não estou preocupado se a sua casinha é um cômodo de telha brasilite e não está rebocada. Eu quero que essa casa esteja firmada na rocha chamada Jesus. Glória a Deus. Porque quando Jesus nos olha lá de cima, Ele não está preocupado se eu tenho uma mansão ou eu tenho 2 cômodos. Tinha um amigo meu que falou assim, Dan, eu acho que quando Jesus nos olha lá do alto, Ele não vê, Kleber, Ele não vê a gente assim, Mila, Ele não vê. Ele não vê assim que eu tô. Vou passar o Dermaroller para ver se melhora igual do Darcy. O Darcy está criando cabelo. Ele não vê assim se eu tô aqui, ó. Terra fértil. Terra fértil. Ele não vê se eu tô ficando careca, ou se eu tô cabeludo, ou se tem o olho verde, como a pastora Luciana, ou se o olho é preto, como a pastora Eliette, se o cabelo é liso, se o cabelo é enrolado. Eu acho que ele só vê corações assim, ó. Oh, glória. Deus não está preocupado com essa carcaça aqui. Aleluia. Deus está preocupado com o nosso sentimento. Como que nós estamos no dia a dia. Como que a gente está levantando, como que a gente está passando o nosso dia, como que a gente vai deitar no final do dia. Meu Deus. Deus está preocupado, sabe com o quê? Com a minha alma. Deus está preocupado com o interior. Meu Deus. Por isso que Ele fala que a base é tão importante. Marco, a base é mais importante do que qualquer coisa. Uma criança, o caráter dela é formada. Por isso que às vezes a gente fala muito, e Deus usa muito a pastora para falar de mãe em relação a filhos, pais em relação a filhos. Sabe quanto que a Ágata, uma criança, ela forma o caráter dela até 5 anos de idade, 6 anos no máximo, 5 anos. Tem gente que fala que é até mais novo. Eu acho que tem 4, 5, 6 anos no máximo. O caráter, o que é o caráter da criança? O caráter são as marquinhas que ela tem, que ela vai levar pro resto da vida. Sabe quem muda caráter? Ninguém. Só Deus muda caráter. É verdade. Muda não. A Bíblia diz que a criança se dá por conhecer pelas atitudes dela. Que ela adquiriu lá com 4, 5 anos de idade. Sabe o que é isso? Base. Base. Se você der uma base boa para essa menina, ela vai ser de Deus até o tutano, independente da luta que passar, da dificuldade que passar, independente da situação, independente se a casinha dela é 1 cômodo, 2 cômodos, se é 3 andar, não importa se a horta dela está dando só um pouquinho de couve, Marco, ou se está dando caminhões e caminhões de couve, ela vai estar firme em Deus. Sabe por quê? Porque a base é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E é isso que Deus está querendo que eu e você hoje possamos nos levantar para viver isso. Ele está dizendo isso. Ele diz, eu escolho as coisas vis desse mundo
e as desprezíveis. Sabe o que é desprezíveis? É que ninguém dá valor mesmo. E tem gente que olha a minha vida e a tua vida, tem gente que olha essa igreja e não dá valor. Uma igrejinha daquela não dá valor. E Deus falou assim, eu escolhi as coisas vis e desprezíveis para confundir aquelas que acham que são alguma coisa. Porque talvez é aqui que Deus vai transformar a minha vida, a tua vida, como tem transformado a vida de muitas pessoas. Aleluia. E ele diz assim, eu escolhi as coisas vis desse mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Sabe para quê? Para depois, amanhã, eu e você nos levantarmos e dizermos assim, foi eu que construí esse palácio. Meu Deus. É muito interessante, né? Olha como a Bíblia é. Aí a gente volta lá para Nabucodonosor, né? O rei, né? Lá em Daniel, que a Bíblia diz que ele estava muito bem, seu Décio. Até a hora que ele sai lá no jardim, ele dá uma olhada na sacada e fala assim, eu sou o cara. Aí fala, como diz o Roberto Carlos, esse cara sou eu. Deus fala assim, não, calma aí. A minha glória eu não divido com ninguém. A Bíblia diz que ele vai comer capim. Ele vira um animal, Kleber. Sabe por quê? Porque ele achou que ele podia fazer alguma coisa. Então o que Deus está falando comigo e com você hoje, não se preocupe de como você chegou aqui hoje. Não se preocupe como que está a sua situação hoje. Mas que em nome de Jesus, eu já vou encerrar essa palavra, que em nome de Jesus você possa colocar a sua vida nesse fundamento, nessa base chamada Jesus. Que você possa nessa noite colocar a tua base. Eu encerro essa palavra mais uma vez lendo o capítulo 11, o verso 11 do capítulo 3 de Corinto. Está marcado aqui na minha Bíblia. Minha Bíblia é toda assim, ó, rabiscada, tá vendo? Está aqui, ó. O verso 11 está marcado aqui, ó. Olha aí o que está escrito. 1 Coríntios, capítulo 3, o verso 11, para a gente encerrar. Se o louvor quiser cantar uma música, por favor. E a gente vai orar. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 3, o verso 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Glória a Deus. Ninguém pode. Aleluia. Ele não está falando aqui do tamanho da casa. Inclusive depois ele vai falar assim, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, ele fala assim, como você vai construir essa casa não tem a questão. Não é a questão. A questão é se você está construindo essa casa nessa base chamada Jesus. E é essa base que eu quero te convidar hoje para começar a colocar a tua vida. Ele está dizendo aqui, põe os teus sonhos, põe os teus projetos. Aleluia. Põe aquilo que você está precisando aí. Qual que é a tua necessidade? Qual que é a tua dificuldade? Põe aí na presença do Senhor. Se você desejar, se você quiser fazer isso hoje nessa noite, curva a tua cabeça. Aí no seu lugar onde você está, ninguém precisa ver, ninguém precisa saber. Talvez você chegou aqui hoje cheio de questionamentos, de dúvidas. Que negócio é esse? Eu estou cansado, estou desanimado, estou triste. E Jesus está falando, começa a pôr aí, começa a pôr tudo isso nessa base, nesse fundamento chamado Jesus. Faça isso nessa noite. Deus, Ele está aqui hoje nessa noite. E Ele quer mudar a minha história e a tua história. Eu também preciso, eu sou o que mais preciso, na verdade. O que mais preciso da misericórdia do Senhor aqui sou eu. Que em nome de Jesus nessa noite nós possamos entregar os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos edifícios, as nossas plantações nessa terra e nessa base chamada Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Isso, feche seus olhos. Fica seus olhos fechados. Longe de ti, Senhor, não posso viver.
que o ar que eu respiro, preciso de ti. Oh, aleluias. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Oh, aleluias. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Oh, aleluia. Aí você pode então perceber que pra Ele é algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Aleluias. Eu venho falar do valor que você tem. Você tem valor, viu? Você tem valor, sim. Talvez você chegou aqui dizendo: oh, ninguém está nem aí, ninguém está me olhando, ninguém está me vendo. Deus está falando que você tem valor. O valor que você tem. Aleluia. Eu venho falar do valor que você tem. Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu quero colocar a vida desta igreja diante do Senhor. A vida daquelas pessoas que aqui chegaram, que aqui estão, aquelas que estão nos assistindo pela internet. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor começa a visitar, e Pai, no interior dessas vidas. Ah, Pai, eu não sei como elas chegaram, eu não sei o que elas têm passado, eu não sei qual que é a dúvida, o questionamento, eu não sei qual que é, Pai, a situação emocional dessas pessoas. Mas uma coisa eu sei, Pai, o Senhor está aqui para mudar a história, o contexto, a vida, e que o Senhor possa entrar agora na vida de cada um aqui nesta noite. Visita agora a mente, visita o coração, visita, Pai, os sonhos, os projetos. Ah, Deus, visita cada área da vida dos teus filhos, que em nome do Senhor Jesus, a partir de hoje, Pai, esse cansaço que estava sobre a vida deles, ah, Pai, muitas vezes esse sentimento de perda de tempo, que nós temos corrido tanto para um lado e para o outro, e temos visto muito pouco fruto, Pai, que caia por terra nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa visitar agora, Pai, cada projeto, cada sonho, que em nome do Senhor Jesus, que o Senhor entre nos corações aqui, Deus, que o Senhor seja a base das nossas vidas, a base da vida de cada um aqui nessa noite, Pai, que essa noite fique marcada como um divisor de água, Deus, que fique marcada, Pai, como um dia que o Senhor vai começar a mudar esta plantação, Deus, que o Senhor vai mudar, Deus, a história dessa construção desta casa, e que em nome do Senhor Jesus, a partir de hoje, as nossas vidas não sejam mais a mesma, que seja transformado pelo teu poder, Deus, pela tua palavra, e que em nome do Senhor Jesus, Pai, Deus, nós possamos através das nossas vidas glorificar o teu santo nome. Pai, é isso que eu peço pela vida de cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a tua vida, viu? Recebe essa palavra no teu coração, não aceite menos do que isso para a tua vida. Talvez você tenha levado a sua vida dessa maneira, mas hoje Deus está dizendo, chegou a hora de eu mudar a história, chegou a hora de eu mudar o contexto que você está vivendo, e a partir de hoje a tua vida não será mais a mesma, em nome de Jesus, amém?
Quem crê nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Recebe essa palavra. A base, esse fundamento, ele já foi colocado em chama Jesus Cristo. E Ele quer, a partir de hoje, colocar as nossas vidas em cima desta base. Irmão, porque pode vir chuva, pode vir vento, pode vir problema, pode vir dificuldade, e nada vai nos derrubar, nada vai abalar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe você que me assiste. Domingo, amanhã tem tarde da bênção para você que é daqui de Biritiba, 15 horas. Domingo, 2 cultos, às 10 da manhã e às 18. É ceia do Senhor. Amém? Se você quiser vir participar, pastor, não sei, não tem problema, não toma ceia, mas pode vir assistir o culto, sentar na bênção, às 10 da manhã e às 18 horas, em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer também o Kleber mais uma vez, viu, Kleber? Quero agradecer a vida da Ágata, quero agradecer a vida da Bianca, mais uma vez, a vida da Peia, que não é mais visitante, né? Deus abençoe, e a Ana Luísa também, que está aí no colo do Marco, o Marco já pegou já. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar sobre os nossos pés. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Sai daqui para ver o restante de semana abençoado. O restante de semana debaixo do cuidado de Deus, em nome de Jesus. Amém? Levante suas mãos. Pai, quero agradecer por esta palavra. Que em nome do Senhor Jesus nós saímos daqui, Deus, para realmente mudar a história das nossas vidas. Saímos daqui para viver algo novo. É isso que eu te peço, Pai. Cuida, visita de cada casa aqui representada. Os teus anjos estejam indo agora, os anjos ministradores estejam indo agora visitando cada casa aqui nesta noite. Pai, que em nome do Senhor Jesus, ao chegarmos lá, nós possamos ver diferença. E que a partir de hoje a nossa vida não seja mais a mesma. É isso que nós pedimos, é isso que nós clamamos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vai na paz, você que me assistiu, Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez.